Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês hoje mais uma empresa do setor financeiro. Estamos falando aqui do Banco BTG Pactual SA, o Banco BTG Pactual que já passou aqui pelo canal. Estamos atualizando as informações com base agora no balanço do terceiro trimestre de 2024, balanço do dia 30 de setembro de 2024. Inicialmente, quero agradecer aqui o pessoal que sugeriu o BTG, ao meu amigo Vinícius Leite. Ô Vinícius, que honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão, valeu Vinícius. Também Cauê Sena, ô Cauê, seja bem-vindo, um prazer poder lhe atender, um prazer poder atender aí a sua solicitação do BTG e também é um prazer poder atender a solicitação de todos vocês. Caso também queiram outras empresas, é muito fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Só dando uma repassada aqui rapidamente na história para você entender o que é o BTG e de que maneira que ele vem crescendo ao longo de todo esse tempo. Naturalmente que nenhum banco, nada, começa grande. E o BTG, ele tem o início da sua história em 1983, quando é criado ali uma distribuidora de títulos e valores imobiliários que era o Pactual. Tá? E esse Pactual ele foi criado pelo Luiz César Fernandes, lá pelo André Jakurski e também sabe por quem? Paulo Guedes. O Paulo Guedes também é um dos fundadores do Pactual, isso lá em 1983. Aí na sequência vai se desenvolvendo ali como distribuidora de títulos e valores imobiliários, só que na década de 80, no finalzinho ali dos anos 89, praticamente ali começo dos anos 90, ele se transforma agora num banco, aí passa a ser o Banco Pactual. Bom, na sequência daí ele passa por uma reestruturação e quem entra e assume daí o comando do banco é o André Esteves. Então o André Esteves passa a ser ali o controlador do banco, passa a ser a pessoa que está conduzindo o banco. Mas aí o banco ele chama a atenção de um outro banco internacional que vem para o Brasil, que é o Banco UBS. E aí, quando o Banco UBS vem para o Brasil, compra o Pactual. Só que nessa compra do Pactual, ele mantém ali diversos componentes que faziam parte do banco, trabalhando ainda para o UBS, inclusive o André Esteves. Só que o André Esteves foi remanejado para fora do Brasil, trabalhar no UBS fora do Brasil. Só que na sequência, o André Esteves sai do UBS e volta para o Brasil. E quando ele volta para o Brasil, ele abre uma outra instituição do setor financeiro, que era o BTG Investimentos. E aí, então, abre uma empresa ali voltada para os investimentos. Só que na sequência, o que ele faz? Ele acaba comprando o UBS Pactual aqui do Brasil, né? Então, o UBS que comprou o Pactual e depois, na sequência, o André Esteves vai lá e compra o UBS Pactual aqui no Brasil. E nesse processo todo, o banco daí que passa a ser o Banco BTG Pactual, continua seu processo de crescimento, tanto que em 2011 adquire o Banco Pan. O Banco Pan, que era o Banco Pan-Americano, lá do Grupo Silvio Santos, e depois aí acabou tendo problemas financeiros e o BTG acaba comprando o Banco Pan. Em 2012 faz o IPO e se transforma numa sociedade anônima de capital aberto. Aí também com a entrada de mais recursos continua ali todo o crescimento e desenvolvimento do BTG. Tanto que daí já no ano de 2016 investe também no BTG Digital, que é a plataforma digital de operação do banco, e o banco ele continuou fazendo investimentos em diversas empresas, entrando ali com uma participação societária em diversas empresas, mas sempre está atuando ali como um banco também. No ano de 2021, adquire plataformas ali de conteúdos voltados para investimentos, como no caso da Empíricos, da Vitro, da Money Times, também do Seu Dinheiro, né? E aí passa também a trabalhar com conteúdos voltados para investimentos. Em 2022, adquire mais uma corretora, que era a Elite, depois Planner também, e aí na sequência, agora mais recentemente, adquire o Banco Econômico. Ah, mas o Banco Econômico ainda existe? Sim, era um banco que estava em liquidação judicial, e aí o BTG faz o quê? Compra o banco que está liquidado. E aí, para fazer toda uma reformulação, e não se sabe se vai relançar o Banco Econômico ou se vai simplesmente trazer para dentro do BTG. E assim como também agora em 2024, sabe quem que ele compra?
O Banco Nacional. O Banco Nacional, outro banco que foi histórico aqui no Brasil, que também acabou quebrando, entrou em liquidação e o BTG foi lá e também comprou. E aí, na sequência, então, o BTG ele vem aqui nesse processo de crescimento, de desenvolvimento. Para entender como que está a situação econômica e financeira do BTG, estamos trazendo aqui os balanços de 2020, 21, 22, 23 e as informações agora do terceiro trimestre de 2024. E através dos números, vamos conhecer o que é o BTG. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis do Banco BTG Pactual S.A., trazendo desde 2020 até agora, dia 30 de setembro de 2024. E através dos números aqui vamos acompanhar tudo o que vem acontecendo com o BTG ao longo desse período aqui. Lá no ano de 2020, o balanço de um banco como que ele funciona? Ele é um balanço como de qualquer outra atividade. Ele é dividido aqui em ativo, bens e direitos, passivo, obrigações, patrimônio líquido. O ativo é dividido em capital de giro e capital fixo, que é o não circulante. Só que, naturalmente, o que muda de um banco para outra empresa são as características da atividade. E no caso do banco, o que vai acontecer? Não tem um estoque, ela não vende um produto, ele presta um serviço. Então, dentro do banco, o que nós temos aqui? O ativo circulante, que é o capital de giro, 156 bilhões de reais, de um patrimônio total de 253 bilhões de reais. Então, todo o tamanho do BTG, 253 bilhões. E o BTG, ele como investe em diversas outras empresas, ele tem uma participação societária em diversas outras empresas, então ele vai ter aqui também dentro do investimento um valor um pouquinho mais relevante. No ano de 2020, 2021, o BTG ele classificava os valores a receber de longo prazo dentro do realizável a longo prazo, que na maioria dos bancos que nós analisamos aqui, não aparece aqui a figura do realizável a longo prazo, tudo acaba se concentrando aqui no curto prazo, mas nesse ano ainda registrava, razão pela qual o capital de giro é de 156 bilhões, excluindo aqui, naturalmente, né, os valores a receber de longo prazo. E como que é composto esse ativo circulante, que é o capital de giro? É o dinheiro que o banco tem em caixa, que ainda não emprestou para os seus clientes, que ele mantém ali como a sua reserva de funcionamento do dia a dia, e os ativos financeiros com 154 bilhões de reais, que é o valor aqui mais significativo. O que quer dizer esse ativo financeiro? São os valores que o banco emprestou, que o banco aplicou, enfim, que o banco girou esse recurso na busca de ter resultados financeiros com o giro desse dinheiro aqui. Então é como se o banco pegasse dinheiro de um cliente e emprestasse para outro cliente. E quando ele empresta para outro cliente, ele passa a ter ativos financeiros. Já em 2021, o BTG pula para 318 bilhões de reais. E o capital de giro vai para 214 bilhões, 1 bilhão e 600 em caixa e 212 bilhões de ativos financeiros. Já no ano de 2022, o patrimônio total do BTG vai para 369 bilhões e aqui ele para de registrar como realização a longo prazo e concentra tudo aqui como ativo circulante como curto prazo. 335 bilhões de ativos financeiros, 1 bilhão e 84 em caixa, totalizando aqui o ativo circulante com 337 bilhões de reais. Já para 2023, aí o banco dá um salto, vai para 495 bilhões, o tamanho do BTG. E o capital de giro vai para 476 bilhões, o caixa 2 bilhões e 400 e 436 bilhões são os recursos que estão girando na mão dos clientes e das aplicações que o BTG vem fazendo. Já em setembro agora de 2024, o BTG pula agora para 613 bilhões de reais. E o capital de giro, 594 bilhões, tendo aqui um volume aqui de 96,9% do patrimônio no capital de giro. O volume de dinheiro em caixa vai para 5 bilhões e 300 e 545 bilhões são os recursos que estão girando na mão dos clientes e das aplicações do BTG. Então vejam o quanto o BTG vem crescendo, 253, 318, 369, 495 e 613 bilhões de reais. Naturalmente que quando olhamos esse valor muito alto aqui de 613 bilhões, mas da onde que vem tanto dinheiro assim para o BTG ter um patrimônio dessa grandeza? Os recursos sempre são provenientes de capital próprio, patrimônio líquido, e capital de terceiros, que é um endividamento de 226 bilhões, lá em 2020, 89,5%.
Esse endividamento, quando se trata de banco, sempre ele vai ser ou deve ser aqui proveniente de passivos financeiros. O que é um passivo financeiro? É como se você abrisse uma conta no BTG e depositasse um valor na sua conta bancária no BTG. O banco fica devendo para você esse valor. A hora que você quiser o teu dinheiro de volta, o banco tem que te devolver. Então você passa a ser uma dívida para o banco. Esse dinheiro que você depositou, que você aplicou no banco, o que o banco faz? Coloca o dinheiro em caixa. E quando ele coloca o dinheiro em caixa, como ele não ganha dinheiro com dinheiro em caixa, ele empresta para outros clientes virando ativo financeiro. Então sempre vai ser esse giro. Entra o dinheiro aqui por via de alguns clientes que entra no caixa e que vira ativo financeiro. Tá? E aí já no ano de 2020, então nós tínhamos aqui 224 bilhões desses passivos financeiros. Já no ano de 2021, o endividamento total 280 bilhões, 88,3%, a maior parte passivo financeiro. No ano seguinte, em 2022, 327 bilhões de reais de dívida total, sendo 322 bilhões com passivos financeiros e a dívida fechando aqui com 88,5%. Então veja que a dívida vem com 89, 88, 88 e nesse ano de 2023 mantém os 88 com 438 bilhões, sendo que 386 bilhões é de passivo financeiro e fecha agora setembro com 547 bilhões, sendo 474 de passivos financeiros. Então é normal do banco essa busca de mais clientes e aí, consequentemente, aumentando o passivo financeiro, aumentando o endividamento, para poder justamente bancar as operações do banco aqui através dos ativos financeiros. E tudo isso aqui o banco faz para quê? Para ter isso aqui, ó, receita de intermediação financeira. Quanto que o banco ganha emprestando dinheiro, aplicando dinheiro? 13 bilhões de reais lá em 2020. Só que daí ele tem uma despesa com intermediação, aí ele passa, no caso do BTG, ele separa aqui a receita de prestação de serviço da receita da intermediação, aí tem a despesa operacional, o resultado aqui antes dos impostos, os impostos sobre o lucro e o lucro líquido 3 bilhões 280 lá em 2020. No ano de 2021, a receita vai para 16 bilhões, sendo que 6 bilhões 332 o banco também obtém através de receita de prestação de serviço e fecha com lucro final de 6 bilhões 294. Em 2022, aí vai para 49 bilhões de receita, mais 7 bilhões de prestação de serviço e sobra aqui um lucro líquido de 7 bilhões 841. Em 2023, 46 bilhões de receita, temos aqui mais 8 bilhões de prestação de serviço, sobrando aqui um lucro líquido de 9 bilhões e 900. E fecha agora setembro de 2024 com 18 bilhões de receita. E aí temos aqui mais 8 bilhões e 700 de prestação de serviço, sobrando lucro aqui de 8 bilhões e 473 até o mês de setembro de 2024. Então, por aqui você vê como que vem se comportando o faturamento do banco, as receitas de prestação de serviço, que aqui, inclusive, também vão entrar aqui a questão das equivalências patrimoniais também entra aqui dentro, e sobrando esse lucro, 3.280, 6.294, 7.841, 9.924 e até setembro, 8 bilhões 473 milhões de reais. Bom, olhando de perto aqui também a esses indicadores que eu trago para vocês aqui, valor patrimonial da ação. Aqui nós estamos trabalhando com a BPAC 11, que são a unit do BTG, que é a que tem giro, que é a que tem maior liquidez. Então vamos tratar aqui da unit. E uma unit vale patrimonialmente R$ 14,67. Bom, só para esclarecer o que é uma unit, é como se fosse um combo de uma ação ordinária com uma ação preferencial. E aí nós temos aqui o valor de mercado dessa BPAC 11 de R$ 33,30, bem superior aqui ao valor que ela vale em termos de patrimônio de R$ 14,67. Portanto, é uma ação que ela é vendida com ágio de 127%, calculada aqui através do PVP, preço por valor patrimonial. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 2,97, o que gera uma rentabilidade de 8,92%. Dividendos por ação em 2024, a BPAC 11, ela distribuiu, o BTG através da BPAC 11 distribuiu 78 centavos por unit, o que dá um yield, um retorno de caixa de 2,34%. Só lembrando também que o payout do BTG é em torno de 22,08%, quer dizer, a média dos lucros que ele distribui para seus acionistas, 22,08%.
Preço barra lucro, 11,21, quer dizer, um pouquinho mais de 11 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados. E o free float, a quantidade de ações que circula livremente no mercado, 30,08%. E só para destacar aqui também, vamos trazer para vocês aqui quem é o dono do BTG. BTG Pactual Holding, com 80%, veículos de investimentos vinculados a integrantes da Partnership, com 2,08%, BTG Pactual Holding, mais 1,71%, sobrando 15,91% das ordinárias, 54% preferencial e 30% na média geral das ações que circulam livremente no mercado, fora da mão dos controladores. E também temos aqui um tag along de 100%, quer dizer, se o banco BTG for vendido, é garantido para os minoritários o mesmo tratamento que for oferecido aos majoritários. E o índice da Basileia do BTG na faixa de 15,40%. Isso quer dizer o quê? Aqui no Brasil, todos os bancos eles têm que trabalhar com índice de Basileia superior a 11%. Então, o mínimo que o banco pode ter é 11%. No caso do BTG, ele está com 15,40%. Também aproveitando aqui a BPAC 11, como que ela vem se comportando valorizações nos últimos 5 anos. Ela começa aqui com praticamente R$19 lá em 2019, cai com a pandemia e depois daí na sequência já se recupera e passa a trafegar acima de R$20. Em 2021 chega aqui praticamente R$30. Aí passa aqui por algumas oscilações, com uma queda no final de 2021, aí durante 2022 vai passando por umas oscilações, mas sempre com uma tendência de alta, até chegar no final de 2022, cai novamente, e aí em 2023 aí ela dispara. E quando ela dispara, ela fica trafegando aqui acima dos R$35 aproximadamente, no comecinho de 2024. Depois de uma pequena queda, agora vem aqui esboçando uma breve recuperação. Tanto é que a cotação chega aqui a R$ 33,30 no dia da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu menor valor, quando que elas tiveram seu maior valor e como que vem se comportando o valor das ações do Banco BTG Pactual SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, mais uma empresa conhecida, Banco BTG Pactual. Agora você já conhece um pouquinho da sua história, agora você já conhece como que está a situação do Banco BTG. Naturalmente, que como falamos anteriormente ali, as demonstrações contábeis, elas seguem todo um padrão. Então, todas as demonstrações contábeis são divididas ali em balanço patrimonial, demonstração de resultados, fluxo de caixa, enfim, todas as demonstrações, notas explicativas. E o balanço patrimonial sempre dividido em ativo e passivo. Ativo é tudo que o banco tem, bens e direitos, passivo todas as obrigações e o que sobra que é o patrimônio líquido. E esse ativo, ele é dividido em ativo de giro, que é o ativo circulante, e o ativo não circulante, que seria basicamente um capital fixo. E a mesma coisa ocorre no passivo circulante, não circulante e patrimônio líquido. Então, todas as demonstrações, elas são assim. O que vai mudar de uma atividade para outra, de uma empresa para outra, são as características. Quando nós tratamos de banco, o banco ele não vende um produto, o banco ele não produz um produto, não. Então ele não tem estoque, né? O banco não tem uma imobilização alta, porque não precisa de máquinas, equipamentos e tudo mais, né? O que o banco ele tem como a sua atividade? Girar dinheiro. É pegar dinheiro de alguém e emprestar para outro alguém, né? E aí ganhar nessa intermediação financeira. É assim que funciona a atividade do banco. Então, todos os bancos que nós formos analisar, nós vamos observar que eles têm um endividamento extremamente alto. É normal do setor ter um endividamento alto. Por quê? Quanto mais clientes o banco captar, mais dinheiro entra para ele poder emprestar para outros clientes. Então, ele vai ter sempre um endividamento alto para poder alavancar a sua atividade emprestando para outros clientes. Claro que quando eu falei ali de índice da Basileia, o índice da Basileia ele é um limitador. Por quê? Porque o banco não pode simplesmente abrir, buscar clientes. Não, ele tem um limite. E o limite é o quê? É o patrimônio líquido que ele tem. O quanto de dinheiro que ele tem em relação a quanto de dinheiro que ele busca ali fora para financiar os outros clientes. Então, esse financiamento dos clientes, que são os ativos financeiros, eles têm que ter ali pelo menos 11% bancado pelo capital próprio do banco. Quando esse volume ele chega ali perto dos 11%, o banco ele fica impedido de fazer mais operações de crédito. Então ele precisa ter patrimônio líquido para poder operar mais. Então sempre vai ter um limite ali de 11%,
e no caso do BTG, como a gente viu ali, 15,40%. Bom, então por aí você já entende. Então quando a gente pega cada demonstração contábil, ela é igual, porém cada uma delas tem a sua característica e os números eles têm que ser entendidos de uma maneira adequada ao setor que nós estamos analisando. E o canal Silas Davis procura detalhar e simplificar toda essa linguagem para que você também possa entender a hora que pegar o balanço de qualquer empresa, que você possa entender se a empresa está vindo bem ou não, se ela está melhorando, se ela está piorando, para você poder escolher as melhores empresas nas quais investir. E ao escolher as melhores empresas, você vai estar construindo o seu patrimônio esse que lá na frente irá lhe proporcionar uma vida melhor e uma vida cada vez mais digna, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.